Fala galera, hoje é dia de Umbrella Academy Dallas. É uma história da Dark Horse, escrita pelo vocalista da banda My Chemical Romance, Gerard Way, e desenhada pelo brasileiro Gabriel Bá entre os anos de 2008 e 2009. A família disfuncional que compõe a Umbrella Academy evitou o apocalipse, mas alterações no espaço e tempo podem se tornar ameaças ainda maiores. Isso faz com que a família tenha que se unir mais uma vez e partir para resolver um evento histórico que aconteceria nos Estados Unidos, mais precisamente em Dallas. Dallas é o segundo arco das histórias de Umbrella Academy e é uma sequência direta do primeiro arco, a Suíte do Apocalipse. Então, para entender tudo o que acontece aqui, é bastante recomendado que você conheça a história anterior. Eu já fiz vídeo dessa HQ, por isso eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois continua esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com um flashback de 17 anos atrás, onde o Sr. Reginald Hargreaves negocia com um mais velho presidente John Kennedy. Hargreaves diz que vai ajudar com uma ameaça atual em troca de acesso a certos mísseis nucleares. Assim, a gente vê logo em seguida uma ainda jovem Umbrella Academy lutando contra uma gigantesca estátua de Abraham Lincoln. A estátua possuída ataca, e para acabar com isso, Allison, a Rumor, lhe diz que ouviu um rumor de que Lincoln, o presidente, tinha sido assassinado. Assim, uma estátua do seu assassino o destrói. Na atualidade, a gente volta para a academia, agora destruída pelos eventos da história anterior. Depois de Suíte do Apocalipse, o grupo se mantém numa base no subterrâneo das ruínas da mansão, onde ali, Luther, o número 1, passa o tempo todo sentado vendo TV, agora obeso, num aspecto depressivo por tudo o que aconteceu com a sua família. Em contrapartida, Klaus, o número 4, age como se fosse uma celebridade, já que foi ele quem salvou o mundo. Allison, a Rumor, ficou incapaz de falar, ou seja, de usar os seus poderes, e isso foi causado pela sua irmã Vanya, a número 7, que vive agora afetada com amnésia numa cama depois de ter levado um tiro na cabeça e sobrevivido. Mas Allison ainda guarda rancor por tudo que Vanya fez, tanto que ela mantém a irmã numa cadeira de rodas assistindo todas as notícias e mortes que causou, para que ela não esqueça do que fez. Inclusive, uma dessas mortes tendo sido o chimpanzé que os criou, o querido Pogo. Diego, o Kraken, assumiu uma postura mais de liderança agora que Luther está afastado e ele continua sendo um vigilante pelas ruas. Enquanto o número 5 continua sendo um velho rabugento num corpo de criança, fazendo coisas como apostas em corridas de cachorros. Mas quando ele vai embora de um desses estádios, algo acontece. O número 5 é cercado por dezenas de homens armados usando uniformes vermelhos e amarelos, assim como aconteceu na história anterior quando ele foi atacado numa lanchonete. Esses são soldados da Temps Aeternalis, uma organização que monitora e mantém o fluxo do contínuo espaço e tempo. E a missão deles é parar o número 5. Mas assim como antes, ele usa o seu poder de dar pequenos saltos no tempo para se mover numa forma que nenhum disparo o atinge. Apesar de ter um corpo de um garoto de 10 anos, o número 5 é extremamente rápido, ágil, violento e mortal. Assim, massacrando a todos aqueles homens. Mas um deles ficou gravemente ferido, só que ainda vivo. Esse homem faz uma transmissão aos seus superiores, dizendo que a ação deu errado. Todos foram aniquilados e que Hazel e Chacha deveriam ser enviados. Quando o número 5 ouve isso, ele se desespera. Ele mata o homem e quando a resposta é que Hazel e Chacha estão sendo enviados, o garoto fica apavorado.
Hazel e Chacha são os dois maiores assassinos da Tempus Aeternalis. Eles viajam no tempo resolvendo anomalias e usando máscaras gigantes de animais de desenho animado, além de serem viciados em açúcar. Atualmente, eles estão numa lanchonete comendo um doce. Inclusive, essa é a mesma lanchonete das mortes da história anterior. E ali, de forma descontraída, eles perguntam para a atendente o que tem naquela torta. Mas o cozinheiro surge e diz que é segredo. Até mesmo um empresário de Barcelona ofereceu $5.000 para ele contar, mas o cozinheiro disse que só contaria se eles lhe cortassem os braços e as pernas. E é isso que os dois assassinos fazem. Para eles, aquilo é diversão, e até se esquecem do que realmente foram fazer naquela lanchonete. Eles foram perguntar se por acaso viram um garotinho e um chimpanzé por ali um tempo antes. Na delegacia de polícia, o oficial Lupo encontra Diego na sua sala, analisando as evidências do massacre do estacionamento da corrida de cachorros. E observando aquilo, ele sabia que se tratava do irmão. Diego não sabia onde o número 5 estava nesse momento, mas ele iria procurá-lo. De volta nas ruínas da mansão, Diego volta a discutir com Luther como sempre, enquanto Klaus anda no seu próprio mundo de fantasia onde ele é uma celebridade, enquanto Vanya segue catatônica. Só a Rumor parece ser mais consciente e procura por alguma pista no quarto do número 5 que leve até a sua localização. E ela encontra. O número 5 estava num hotel no centro da cidade, onde uma chimpanzé vestida de Marilyn Monroe cantava para ele. E ali, a Rumor aparece. Ela tinha encontrado o monóculo de Hargreaves nas suas coisas, que ele tinha pegado na história anterior. E isso lhe indicou a localização do garoto. E Rumor quer que ele lhe explique tudo o que vem acontecendo. Enquanto isso, nas proximidades da mansão, mais precisamente num monumento criado para Pogo, Klaus conversa com o espírito do velho amigo, mas de repente ele é atacado e nocauteado. E os responsáveis por isso eram Hazel e Chacha. Um tempo depois, Klaus aparece dentro da televisão onde Luther passava o dia assistindo, mas que nesse momento estava dormindo. E usando uma forma espectral, ele o acorda e pede por ajuda. Klaus está sendo mantido preso por Hazel e Chacha num hotel no centro da cidade, onde é espancado e torturado para que conte a localização do número 5. Mas ele não sabe. Só que durante essas torturas, drogas foram usadas para que ele contasse tudo. E realmente, ele não sabia a localização do irmão, mas sabia da localização de armas nucleares que Sir Reginald Hargreaves tinha conseguido 17 anos antes com o presidente John Kennedy. E agora, os dois assassinos tinham posse daquela arma de destruição em massa. E já que não precisavam mais de Klaus, Chacha simplesmente lhe dá um tiro na cabeça. Enquanto isso acontecia, o número 5 contava toda a sua real história para Allison. Quando ele foi para o futuro e tentou voltar para o período normal muitos anos antes, ele ficou preso no fluxo do tempo. Mas o que ele não contou é que ele foi contatado por uma organização, a Tempus Aeternalis. Ele era uma anomalia e precisava ser eliminado. Mas os agentes perceberam que os seus poderes poderiam ser úteis de alguma forma, então o tornaram integrante da agência. Só que para isso, eles fizeram aperfeiçoamentos. Cirurgicamente, eles interromperam seu envelhecimento, aprimoraram o seu corpo e o treinaram para se tornar um assassino. O número 5 passou a trabalhar então para a Tempus, e ele era o melhor agente. Mesmo existindo outros mais violentos como Hazel e Chacha. Mas ele era letal, sutil e fez vários serviços acabando com anomalias temporais. Até que em certo momento, ele encontrou documentos da agência sobre ele próprio, sobre o que foi feito naquela cirurgia. Naquele procedimento, foi inserido no DNA do número 5 o sangue de todos os maiores assassinos da história. O garoto era todos os assassinos em um só. A arma perfeita da agência, pronta para cometer a maior das ações: matar o presidente dos Estados Unidos. Eles só não esperavam que o número 5
fosse se rebelar por isso. O líder da agência se chamava Carmichael e era um peixe. Um peixe extremamente inteligente que desenvolveu até mesmo um corpo para se locomover. Allison acha que aquilo tudo é uma grande mentira, mas nesse momento o próprio Carmichael surge para comprovar essa história. Ele tá ali naquele momento porque precisa muito do número 5 para finalizar a sua missão. Ele precisa parar ele próprio mais velho que tentava evitar a morte do presidente Kennedy. O presidente precisava ser morto, ou isso seria o fim do mundo. E se ele não cooperasse, Carmichael tinha um agente temporal apontando uma arma para sua mãe biológica, e ele a mataria, evitando o seu nascimento. Aliás, um nascimento de gêmeos. E com essa informação, Allison também coopera. Enquanto isso, Luther procura por Klaus e encontra o local onde estava sendo mantido, mas já com um tiro na cabeça. E ao entrar, Luther é surpreendido por Hazel e Chacha. Klaus estava morto e ele surge no paraíso. Ele tem a habilidade de falar com os mortos, então talvez por isso ele tinha a consciência de que estava ali mesmo. E ali encontra Deus. Era um cowboy bem ao estilo norte-americano que lhe diz que ele não pode ficar ali, porque Deus não gosta dele. Supostamente Deus deveria amar a todos igualmente, mas não era bem assim. Ele criou a todos, então ele decide de quem ele gosta e de quem ele não gosta. E Klaus não vai ser aceito no paraíso, e com certeza o diabo também não vai aceitá-lo no inferno, então ele pode voltar para a terra. Mas antes de ir, Deus lhe dá 2 conselhos. Para que pare de usar drogas e para parar de querer ser bonzinho e matar logo aqueles 2. Enquanto isso, Luther tá desmaiado, delirando, sonhando com uma vida perfeita sendo casado com Allison e tendo filhos chimpanzés. Mas a vida da Umbrella Academy era qualquer coisa menos normal. E tudo é reduzido a cinzas. Luther acorda paralisado. Hazel e Chacha entram na sala onde Klaus tinha sido morto e mostram que tem com eles os códigos dos explosivos nucleares que Kennedy deu a Hargreaves 17 anos atrás. Com isso, a dupla os ativa, iniciando um cronômetro que seria o fim de tudo. Mas nesse instante, Chacha saca uma arma e explode a cabeça de Hazel, e logo em seguida aponta para sua própria cabeça e puxa o gatilho. Os 2 estavam mortos. Então Klaus desperta e revela que foi ele que, antes de voltar, possuiu os 2 e os matou. Pelo menos esse problema tinha sido resolvido. Agora eles precisavam ir atrás do resto da sua família e resolver tudo isso com o número 5. Acontece que o garoto e Allison já estavam no escritório no fim dos tempos, onde Carmichael está repassando as informações sobre a missão. John Kennedy precisa morrer, então eles precisam parar o número 5 mais velho que quer evitar isso. E quem vai liderar essa missão é o número 5 jovem. E o garoto tem um plano, mas para isso ele vai precisar dos cirurgiões da agência. Mais tarde, naquela noite, Klaus, Luther e Diego estão nas ruínas da Umbrella Academy, em frente ao Memorial de Pogo, onde Klaus cava e revela que Pogo não foi enterrado ali. Quem estava no seu lugar era um dos agentes da Temps Aeternalis, que o número 5 mantinha para usar o seu equipamento e viajar no tempo. E o espírito daquele agente disse a Klaus que o número 5 está planejando voltar a 1963 em Dallas, para matar John Kennedy. O que irrita Diego, por exemplo, já que o presidente Kennedy nunca foi assassinado nessa realidade. Então, usando o equipamento ainda naquele corpo, eles partem até o passado. Enquanto isso, de volta ao esconderijo de Hazel e Chacha, Body, o parceiro chimpanzé do Inspetor Lupo, e alguns policiais aparecem naquela cena do crime. E ali, eles ouvem um bip. Era o cronômetro da bomba nuclear que tinha sido ativada, terminando a sua contagem. E com isso, as bombas explodem, destruindo nesse período todo o planeta Terra. Mas a Umbrella Academy estava no passado, onde esse fim ainda não tinha acontecido.
Então vemos que os 3 irmãos adotivos, por um erro de cálculo na viagem temporal, chegaram não em 1963, mas sim 3 anos antes, no Vietnã, durante a guerra. E eles passaram esse tempo todo ali, nas selvas, batalhando. Inclusive, ali, Diego era um sargento militar que tentava usar uma múmia de um antigo imperador para acabar com a guerra. Mas o seu grupo é atacado por vampiros Vietcongs. E com o sangue dos vampiros, a múmia desperta numa fúria terrível, crescendo e ficando gigantesca. Mas antes que pudesse pisar nos soldados e começar a destruir tudo, uma explosão surge nos céus e atinge a cabeça da múmia, decapitando-a e matando-a imediatamente. Aquele era Luther, agora barbudo, e que finalmente resolveu ajudar, depois de passar 3 anos depressivo, vagando pelas selvas vietnamitas. Finalmente, Klaus surge ali também, carregando um bebê, dizendo que depois desses 3 anos, chegou o dia em que o número 5 iria matar John Kennedy. O problema é que eles estão no Vietnã e não daria para chegar em Dallas a tempo. Só que Klaus leva os 2 irmãos para uma boate que montou em Saigon e mostra que esse tempo todo ele esteve trabalhando com um jovem Pogo vivo nesse período, criando um televador. Ou seja, uma máquina de teletransporte, assim como as máquinas que deixaram o Sr. Hargreaves rico e famoso. Luther fica feliz em ver o seu velho amigo Pogo e até tenta avisá-lo da sua morte no futuro, mas Pogo prefere não saber nada para que o seu destino não seja afetado. Klaus deixa aquele bebê com uma idosa vietnamita e diz que tá pronto para ir. Aquele bebê era o seu filho, o que deixa Luther desacreditado com essa informação. Então, usando o televador, os 3 continuam e partem até Dallas. Enquanto isso, o número 5 e Allison, a rumor, estão juntos com vários agentes da Temps na parte de trás de um caminhão se preparando para a ação. O número 5 apresenta o seu plano de batalha, instruindo que ninguém deve machucar o número 5 mais velho, porque ele é o seu próprio passado, e se ele mais velho morrer, ele mais jovem morre também. A ideia era só convencê-lo a matar John Kennedy. E assim, com todos prontos, eles vão em frente, para matar o presidente. Dentro do prédio onde o número 5 mais velho estava posicionado, o número 5 mais jovem surge com os agentes. Mas o 5 mais velho é tão teimoso quanto o jovem e deseja concluir a sua missão. Um dos agentes dispara e acaba atingindo a versão mais velha, o que afeta a mais jovem também, que se irrita, já que ele ordenou que não fizessem isso. Mas Carmichael deu uma ordem nova, uma mudança de planos, e eles deveriam matar os 2 números 5 ali mesmo. Só que nesse instante, Luther, Diego e Klaus aparecem, salvando o irmão. Mesmo assim, Luther não tá feliz e pega o número 5 jovem questionando onde tá Allison. E o garoto responde que ela tá num lugar fora do seu alcance. Com essa distração, o número 5 mais velho mata os assassinos que matariam John Kennedy, deixando o presidente vivo. Mas Kennedy tinha que morrer de alguma forma, e o plano do número 5 mais jovem tinha a ajuda de Allison. Ela fingiu ser a senhora Kennedy, e do lado do presidente, dentro do carro, lhe diz que escutou um rumor de que a sua cabeça explodiria. E assim, John Kennedy morre e o mundo é salvo. No hospital, a verdadeira senhora Kennedy está chocada, sem entender o que houve, tendo as memórias embaralhadas por Allison, que sai dali disfarçada de enfermeira agora. Então, dentro de uma ambulância falsa, ela encontra os seus irmãos adotivos, inclusive Luther, por quem tem uma paixão, assim como ele tem por ela. Só que Luther não tá feliz com isso. Ele acredita que Allison cooperou com esse assassinato em troca da sua voz, do seu poder de volta, que os cirurgiões da agência recuperaram para ela. Mas nesse momento, ela conta os seus motivos. Ela fez isso porque agentes da Temps tinham armas apontadas para a mãe biológica do número 5, e se ela morresse, ele morreria. Mas ela nem se importava com o garoto.
ela se importava com o irmão gêmeo que também nasceria, alguém que ela amava. E esse irmão gêmeo era o próprio Luther. Ou seja, de todos ali, Luther e o número 5 são realmente irmãos biológicos e irmãos gêmeos. A ambulância os leva de volta ao seu tempo natural, onde, para surpresa deles, continua tudo igual. Por tudo que aconteceu, Luther não suporta mais, não aguenta pensar que Allison matou o presidente Kennedy para salvá-lo. E assim ele deixa a família, abandonando a Umbrella Academy. Carmichael aparece ali e diz que realmente tá tudo igual antes, mas é porque o que a agência faz não é mudar o futuro, e sim fazer correções para evitar anomalias, como a destruição do planeta. Nesse momento, ele revela que eles realmente salvaram o mundo como uma equipe dessa vez, graças ao assassinato de John Kennedy. Se Kennedy continuasse vivo, isso causaria o fim do mundo, porque ele entregaria as bombas nucleares a Hargreaves mais pra frente, e 17 anos depois, elas seriam roubadas por Hazel e Chacha, que destruiriam todo o planeta. Por isso, a missão tinha que acontecer, e o grupo finalmente entende qual era a gravidade da situação. Mesmo que, para isso, algo terrível como a morte do presidente Kennedy tivesse que acontecer. O número 5 pergunta o que acontece com ele agora, mas Carmichael não se importa com o garoto. Assim, o número 5 praticamente voa e destrói a cabeça de Aquário onde Carmichael é mantido. E como vingança por colocar os genes de cada assassino dentro dele, o número 5 engole Carmichael. As ameaças, por enquanto, acabaram. Mas dessa vez, a Umbrella Academy não está só destruída fisicamente na forma da mansão, está destruída também internamente, em forma da família. E cada um parte para um lado. Diego, no topo de um prédio, observa uma foto antiga dele e da sua unidade no Vietnã. Klaus vai para um bar para beber em vez de usar outros tipos de drogas. Luther ainda está desaparecido, e o número 5 toma sorvete na calçada ao lado do seu cachorro. Mas Allison, pelo menos, volta para casa para confortar a sua irmã Vânia, mostrando que pelo menos ela a perdoou. Porque às vezes as pessoas passam por coisas horríveis, mas que são necessárias. No fim, a gente vê algo em 1963, quando foi transmitido pela TV que John Kennedy tinha sido assassinado. E uma ainda jovem Allison é quem comenta sobre esse terrível acontecimento ao Sr. Reginald Hargreaves. E é desse jeito que termina a história. O primeiro volume de Umbrella Academy é ótimo e apresenta um novo universo muito rico e bem explorado. E o segundo volume, o Dallas, faz um ótimo trabalho expandindo tudo isso. A arte da HQ é igual à anterior, é bem competente e encaixa muito bem no contraste meio cartoonizado com uma violência gráfica altíssima. A narrativa é bem feita, dando pistas e deixando pontas soltas durante a história para amarrar tudo muito bem depois. E o roteiro é talvez a melhor coisa da HQ. Em Suíte do Apocalipse, a gente teve uma grande apresentação de todos os personagens, um desenvolvimento da família e abordando todo esse universo. Mas aqui em Dallas, já tendo passado por isso, a história pôde avançar e levar para novos rumos, explorando tudo de forma maior. Por tudo isso, para mim pelo menos, Dallas só melhora uma HQ que já era muito boa. E inclusive, assim como a série da Netflix usou de base o quadrinho anterior para sua primeira temporada, na segunda, mesmo já tendo abordado alguns elementos de Dallas na primeira, agora a sequência foca muito mais nessa trama com as suas viagens temporais. Então é isso, o quadrinho é lançado aqui no Brasil pela editora Devir, e se ainda estiver disponível para venda, vai ter o link aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.